Vamos dar início então a mais uma resolução de exercícios sobre o princípio fundamental da contagem e fatorial. Questão 142, uma sala tem 10 portas. De quantas maneiras diferentes essa sala pode ser aberta? Então, nós precisamos analisar o número de possibilidades para cada porta. Então, cada porta ela pode estar posicionada de duas maneiras, aberta ou fechada. Então, a gente fica com 2 da primeira porta, vezes 2 da segunda, vezes 2 da terceira, e isso 10 vezes em 10 portas. Então, nós teremos um 2 elevado à 10ª potência. Entretanto, uma combinação dessas não nos interessa, porque ele quer saber de quantas maneiras diferentes essa sala pode ser aberta. E em uma dessas possibilidades estão todas as portas fechadas. Então, essa possibilidade a gente não quer, porque para que a sala esteja aberta, pelo menos uma porta deve estar aberta. Então, eu fico com 2 elevado a 10 formas das portas estarem abertas ou fechadas, menos uma combinação que é onde todas as portas estarão fechadas. Portanto, alternativa E. O número mínimo de pessoas que deve haver em um grupo para que possamos garantir que nele há pelo menos 3 pessoas nascidas no mesmo dia da semana é igual a... Então, olha só, a pior das hipóteses é que eu tenha lá dentro, por exemplo, 14 pessoas e 2 tenham nascido em cada dia da semana. É a pior das hipóteses, porque eu quero que tenha 3 num dia só. Aí eu vou tirando e eu consigo 2 pessoas em cada dia da semana, ou seja, eu fico com 14 pessoas. Mas eu tenho certeza que no próximo sorteio, como já saíram 14 pessoas, 2 em cada dia da semana, então todos os dias da semana estão completos com 2 nomes, 2 pessoas. A próxima pessoa que vai ser sorteada, ela vai se encaixar em algum dia da semana. E esse dia da semana, então, passará a ter 3 nomes. Então, eu preciso de, no mínimo, 15 nomes para garantir que há pelo menos 3 pessoas nascidas em um mesmo dia. Para ter certeza. Claro que numa situação de sorte, pode ser que isso aconteça até mesmo antes das 15 possibilidades. Na próxima questão, na convenção de um partido para o lançamento da candidatura de uma chapa ao governo de certo estado, havia 3 possíveis candidatos a governador, sendo 2 homens e uma mulher, e 6 candidatos a vice, sendo 4 homens e 2 mulheres. Ficou estabelecido que a chapa governador-vice seria formada por 2 pessoas de sexo oposto. Sabendo que os 9 candidatos são distintos, o número de maneiras possíveis de se formar a chapa é... Então, pessoal, eu tenho que pensar da seguinte maneira. Se o governador for homem, a vice tem que ser mulher. Se a governadora for mulher, o vice tem que ser homem. Então, eu vou ter governador homem com vice mulher ou governadora mulher com vice homem. Então, para governador homem, eu tenho 2 possibilidades, 2 homens. Vezes, e para vice mulher, eu também tenho 2 mulheres como candidatas a vice. Então, desta maneira, nós temos 4 possibilidades de formação. Agora, governador mulher. Uma mulher como candidata a governador. E vice homem. 4 homens para vice. Então, 1 vezes 4, eu também tenho 4 possibilidades aqui. E aí, então, nós somamos as duas. 4 possibilidades de ser homem e mulher e 4 possibilidades de ser mulher e homem. Então, no total, nós teremos 8 chapas diferentes. Alternativa C. Próxima questão. O número de anagramas da palavra Brasil, em que as vogais ficam lado a lado e as consoantes também. Então, olha só, eu vou ter 2 blocos de letras. Porque todas as vogais e todas as consoantes têm que ficar junto. Então, eu vou ficar com um bloquinho de consoante, que tem que ficar junto, e um bloquinho de vogal.
ok? Só que isso aqui também pode mudar. Pode ser primeiro o bloquinho de vogal, depois o bloquinho de consoante. Legal, aqui eu já tenho duas possibilidades. Ou vem o bloco de consoante primeiro e de vogal depois, ou vem o bloco de vogal primeiro e de consoante depois. Entretanto, como a gente está falando em anagrama, essas letras aqui elas podem mudar de ordem aqui dentro, certo? E aqui também. Então, aqui eu tenho 4 letras que podem ir intercalando entre si. Então, na primeira letra eu tenho 4 possibilidades, na segunda 3, na quarta letra 2 e na última só sobra uma. E aqui eu tenho 2 possibilidades de letra para a primeira posição, o A ou o I, e apenas uma para a segunda. Então, eu fico com 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 24, vezes 2, 48. E aqui vai acontecer a mesma coisa. Entre o A e o I, 2 possibilidades para a primeira letra, uma para a segunda. Aqui, 4 possibilidades para a primeira, 3 para a segunda, 2 para a terceira e 1 para a última letra. Totalizando também 48. 48 nessa ordem, 48 nesta. Somando, então, nós teremos 96 formas diferentes de compor estes anagramas. Questão 153. Os fatoriais são importantes em análise combinatória. Por exemplo, existem n fatorial caminhos diferentes de arranjar n objetos distintos numa sequência. Esses arranjos são chamados de permutações simples e o número de permutações é dado pelo produto n vezes n menos 1 vezes n menos 2 até chegar no 3 vezes 2 vezes 1. Utilizando essa teoria, o valor de n fatorial nessa expressão é... Então, pessoal, a gente precisa simplificar. Para simplificar, a gente tem que pegar os fatoriais maiores e reduzir eles até chegar no menor, para que a gente consiga, então, simplificar esse fatorial menor. Eu tenho n mais 1, n e n menos 1 fatorial. O menor deles é o n menos 1. Então, eu vou abrir esses dois até chegar no n menos 1. Então, vai ficar assim. N mais 1 vezes, aí você diminui 1. N mais 1 menos 1. Sobra só o n. Diminui 1. N menos 1. Então, percebam, fatorial isso e diminuindo de 1 em 1. Cheguei no n menos 1, vou parar. Deixo o fatorial. Menos 2 vezes n fatorial. Então, o primeiro é n. Depois, n menos 1. Opa, parei. Que é igual a 6 vezes o n menos 1. Então, eu posso pegar esse n menos 1 que está multiplicando e passar aqui embaixo dividindo. Olha só, n mais 1 vezes n menos 1, fatorial, menos 2 vezes n menos 1, fatorial, que é igual a 6. Tudo isso aqui dividido por n menos 1 fatorial. Então, percebam que em cima nós temos 2 termos, tá? Tudo isso é uma coisa só, tudo isso é uma coisa só. Aqui está sendo multiplicado por n menos 1 fatorial, aqui está sendo multiplicado por n menos 1 fatorial, e aqui está sendo dividido por n menos 1 fatorial. Então, se eu dividir isso por isso, eu posso cortar. E se eu dividir isso por isso, eu também posso cortar. Então, como todos os termos têm n menos 1 fatorial, eu posso cortar o n menos 1 fatorial. Ficando apenas agora termos que não têm o fatorial. N mais 1 vezes n, menos 2n, que é igual a 6. Fazendo aqui a propriedade distributiva, n vezes n, n ao quadrado, n vezes 1 mais n, menos 2n, e trago para cá, menos 6 igual a 0. Então, eu vou ficar com n ao quadrado, mais n menos 2n vai dar menos n, menos 6 igual a 0. Aplicando Bhaskara ou soma e produto, da maneira como preferirem, porque nós chegamos numa equação de segundo grau, a gente obtém que o n é igual a 3 ou igual a menos 2. Como nós queremos n fatorial, nós não calculamos fatorial de número negativo.
Então, essa solução não serve. Então, eu fico apenas com a solução 3. E 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. Portanto, também a alternativa C. E a nossa última questão, o setor de recursos humanos de uma empresa vai realizar uma entrevista com 120 candidatos a uma vaga de contador. Por sorteio, eles pretendem atribuir a cada candidato um número, colocar a lista de números em ordem numérica crescente e usá-la para convocar os interessados. Acontece que, por um defeito no computador, foram gerados números com 5 algarismos distintos e nenhum deles apareceram dígitos pares. Em razão disso, a ordem de chamada do candidato que tiver recebido o número 75.913 é... Pessoal, então nós temos que pensar o seguinte. Eu vou formar números de 5 algarismos. As senhas são de 5 algarismos diferentes. E as minhas opções aqui é 1, 3, 5, 7 e 9. Porque ele disse que não apareceu dígitos pares. Então, nós temos 5 possibilidades para 5 posições. Mas eu quero chegar lá no número 75.913. E nós não vamos escrever todos eles. Então, nós vamos pensar assim, ó. Começando pelo 1. Então, o dígito 1 fica fixo. Sobram 4 opções. Então, sobram 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, 4 possibilidades para esse dígito. Como eu não posso repetir, aqui sobram 3, aqui 2, aqui 1. 4 vezes 3, 12 vezes 2, 24. Então, nós temos 24 senhas começadas com o algarismo 1. Agora, eu vou fixar o algarismo 3. Então, aqui, de novo, eu fico com 4 possibilidades, com 3, com 2 e com 1. Porque aqui pode ser 1, 5, 7 e 9. Aí, o que eu usei não posso repetir. Então, eu tenho mais 24 números começando pelo dígito 3. Aí, eu vou para o dígito 5. A mesma coisa. Sobram 4 possibilidades, depois 3, depois 2, depois 1. Totalizando 24. Agora, eu vou para o 7. Só que eu quero 7, 5. Então, eu vou fixar. Primeiro vai vir o 7 com o 1. Fixei o 7 e o 1. Sobrou o 3, o 5 e o 9. Então, sobrou 3 possibilidades, 2, depois 1. Então, começando com 71.000, eu tenho 6 senhas diferentes. Mas ela também pode começar com 73.000. Se eu usei o 7 e o 3, sobrou o 1, o 5 e o 9. Então, 3 vezes 2 vezes 1. Então, também 6 possibilidades. Ah, mas eu quero o 7 e o 5. Só que pode ser 7, 5 e 1. Ainda vem antes do 7, 5 e 9. Aí sobram 2 opções de número aqui e uma aqui. Então, só 2 senhas diferentes. Pode ser 7, 5, 1, 13 e 9 ou 7, 5, 1, 9 e 3. 7, 5 e 3. Então, sobra aqui para mim o 1 e o 9 como possibilidade. Então, mais 2 senhas diferentes que eu crio aqui. E, finalmente, eu chego no que eu quero, que é o 7, o 5, já usei o 1, já usei o 3, já usei o 5, já usei o 7. O próximo tem que ser o 9. Aí, o menor número que eu posso usar é o 1. E só sobrou como opção o 3. Então, este é o número que eu quero. Então, antes dele, eu tenho todos esses. 24, mais 24, mais 24, mais 6, mais 6, mais 2, mais 2. Então, antes dele, eu tenho 88 senhas. Portanto, a senha 75.913 está na 89ª posição. Alternativa E.